é um recurso natural que ocupa aproximadamente 70% da superfície da Terra. No entanto, 97% desta água é salgada e, portanto, imprópria para o consumo. Os 3% restantes da água do planeta é doce, das quais 2,5% estão presas em geleiras nas calotas polares. Do 0,5% de água restante no mundo, a maior parte está presa em aquíferos subterrâneos, dificultando o acesso humano. As Américas juntas reúnem 41% de todos os recursos hídricos disponíveis, seguidas pela Ásia, maior e mais habitado continente, com 30%, pela África com 10%, depois a Europa com 7%, a Oceania com 5% e a Antártida com 5%. O Brasil possui aproximadamente 12% das águas doces disponíveis em todo o planeta Terra. Mas afinal, o que são recursos hídricos? São as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacia. As águas subterrâneas são os principais reservatórios de água doce disponível para o homem. Uma vez sendo a água um recurso renovável, poderíamos submeter que estaria sempre disponível para o homem utilizar. No entanto, como o consumo tem excedido a renovação da mesma, atualmente verifica-se um estresse hídrico, ou seja, a falta de água doce, principalmente junto aos grandes centros urbanos, e também a diminuição da qualidade da água, sobretudo devido à poluição hídrica por esgotos domésticos e industriais. Atualmente, diversos países já sofreram com a falta de abastecimento hídrico regular, sendo que estimativas da ONU, da Organização das Nações Unidas, apontam que no ano de 2025, mais de 2 bilhões de pessoas sofrerão com a falta de água em todo o planeta. Em 29 de março de 2019, há pouco mais de um ano, uma matéria do Globo Repórter abordou sobre um aquífero capaz de abastecer o planeta por 250 anos. Isso, 250 anos. E adivinha onde ele está? Isso mesmo, na Amazônia. Parece um mar sem fim. E o mais impressionante é saber que 80% de toda a água da Amazônia a gente não vê. É uma água subterrânea, descoberta por acaso. Na década de 50, técnicos da Petrobras vieram para cá à procura de petróleo. Esse pedaço de concreto é o que sobrou da plataforma que eles usaram para fazer a perfuração. Não acharam petróleo, mas essa busca proporcionou uma outra descoberta debaixo da terra. Um reservatório gigante de água, o maior do mundo. Capaz de abastecer o planeta por 250 anos. É o Sistema Aquífero Grande Amazônia, o chamado SAGA. A Terra hoje tem cerca de um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Então, se nós pegássemos toda a água do Sistema Aquífero Amazônia, Grande Amazônia, e pudéssemos colocar numa grande caixa d'água, os 7 bilhões de humanos, tirando água dessa grande caixa d'água, levariam 250 anos para secar a caixa d'água. Então, essa é uma riqueza inestimável. O cálculo foi feito por pesquisadores das universidades federais do Pará e do Ceará. E eles dizem que foram conservadores na estimativa. Estabeleceram um consumo diário de 150 litros de água por pessoa. Hoje nós temos alguns bilhões de pessoas na Terra que precisam de água. E ela ganha importância também do ponto de vista econômico, porque ela sustenta diversas atividades econômicas. Então ela passou a ser um fator estratégico em termos de desenvolvimento do mundo como um todo. A gente tem um tesouro aqui debaixo. Absolutamente, nós temos um tesouro, um grande tesouro. Certamente, sem nenhuma sombra de dúvida, esse é o maior reservatório do mundo todo. Apesar do Brasil possuir grande oferta de água, em termos globais, existe uma distribuição desigual dos recursos hídricos, como a grande disponibilidade hídrica encontrada na Amazônia e a escassez de água na região Nordeste. O Brasil compartilha cerca de 82 rios com os países vizinhos, incluindo importantes bacias como a do Amazonas e a do Prata, além de compartilhar os sistemas de aquíferos, Guarani e Amazonas. O Brasil promove iniciativas com o objetivo de fortalecer a cooperação em gestão dos recursos hídricos.
a fim de garantir pleno acesso à água às populações da região. Na organização do Tratado de Cooperação Amazônica, os recursos hídricos representam o tema propício para a cooperação, em vista o enorme potencial hídrico compartilhado pelos países da Bacia Amazônica. Para o Brasil, a gestão dos recursos hídricos deve estar orientada pela Agenda 21, referem-se aos princípios contidos na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em particular o segundo princípio, o qual os Estados têm o direito de explorar seus recursos de acordo com suas políticas ambientais e de desenvolvimento. Por outro lado, os Estados têm a responsabilidade de velar para que as atividades realizadas em suas jurisdições ou sob seu controle não causem danos ao meio ambiente de outros países ou de zonas que estejam fora dos limites nacionais. Vamos compreender os diferentes aspectos dos recursos hídricos dentro do Brasil. O crescimento urbano tem sido caracterizado por expansão irregular da periferia, com pouca obediência da regulamentação urbana. Essa tendência dificulta a ordenação das ações não estruturais do controle ambiental urbano. A expansão irregular ocorre sobre as áreas de mananciais de abastecimento humano, comprometendo a sustentabilidade hídrica das cidades. Na medida que a população aumenta e se concentra em áreas urbanas, explora ao limite a disponibilidade hídrica. Além disso, produz efluentes que não tratados e despejados nos rios, inviabilizando o uso das águas dos rios. Tanto em um nível mundial como no Brasil, o grande consumidor de água é a agricultura, próximo de 70%. 1 hectare de irrigação de arroz por inundação pode consumir o equivalente ao consumo de 800 pessoas. As tecnologias modernas em irrigação podem reduzir o consumo da água em 50%, com relação aos métodos tradicionais. Estados como o Ceará têm 60% do seu território com formação cristalina, onde o aquífero praticamente não existe. Em muitas regiões, como no sertão pernambucano, a água do subsolo é saloba, o que inviabiliza seu uso sem dessalinizadores. No setor energético, o país tem sua matriz fundamentalmente baseada em geração hidrelétrica. Em termos mundiais, o Brasil é um dos grandes produtores de energia hidrelétrica, com 10% de produção mundial. Nos últimos anos, devido aos impactos no deslocamento de pessoas e nos impactos ambientais, os reservatórios de regularização não estão sendo construídos, o que aumenta ainda mais o risco climático do sistema como um todo. Neste cenário, a tendência é de menor crescimento da energia, firme como a relação da capacidade instalada. O reservatório equivalente que permite a regularização da água entre anos está diminuindo na sua relação com a capacidade instalada. Atualmente, a navegação interior é ainda limitada, concentrando-se no rio Tietê, no sul do rio Taquari-Jaçuí, na Lagoa dos Patos e no rio Amazonas. O crescimento da população agrícola brasileira, que já passou de 100 milhões de toneladas de grãos, está exigindo meios eficazes de transporte, já que está concentrado basicamente no transporte rodoviário, de pouca eficiência econômica se comparado ao ferroviário e à navegação. As enchentes urbanas têm sido uma das grandes calamidades que a população brasileira tem estado sujeita como resultado de ocupação inadequada do leito maior dos rios ou a urbanização das cidades. A hipermeabilização do solo e a canalização produzem um aumento da frequência e magnitude das inundações se não houver o controle pelo município. Essa situação é preocupante na medida em que, em um evento dessa natureza em um sistema de cascata de barragem, poderá produzir um cenário desastroso, caso não exista programas preventivos de minimização de impactos.
As secas, principalmente no Nordeste brasileiro, são eventos frequentes. Existem programas específicos e ações isoladas ou pontuais, mas não há um programa regional preventivo de minimização dos seus impactos para a população, seja na sua própria subsistência como alternativa econômica. A construção de açudes, poços e cisternas nem sempre beneficia diretamente a população mais carente. A conservação dos recursos hídricos no ambiente hídrico depende do controle dos efluentes de esgoto doméstico, industrial, pluvial e poluição difusa agrícola sobre os rios, reservatórios e os aquíferos, das práticas agropastoril e do uso do solo, do desenvolvimento de áreas urbanas em áreas costeiras e também da construção de obras hidráulicas como reservatórios, diques e entre outros. Os problemas como abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana são tratados de forma isolada, sem planejamentos integrados, preventivos ou mesmo curativos dos processos. Como consequência, observam-se prejuízos econômicos, forte degradação da qualidade de vida, retorno de doenças de veiculação hídrica, mortes, perdas de moradias e bens, interrupção de atividades comerciais e industriais em algumas áreas, entre outras consequências. Falando no nosso estado, a Bahia é o quinto maior estado do país em área e o quarto em população. 70% do território fica localizado no semiárido nordestino, fator esse que implica diretamente na convivência com escassez hídrica. O volume médio de consumo de água na Bahia é de 111,3 litros por habitante ao dia. A medida de perdas baiana é de 38,4%, porém as perdas municipais variam de 0 a 68%. Desta forma, os sistemas de abastecimento de água tornam-se assim recursos essenciais à população, visto que a água disponível para consumo, na maioria das vezes, não está nos padrões adequados de potabilidade localizada em regiões específicas, o que dificulta e isola o acesso a muitas comunidades. Já Feira de Santana conta com um sistema integrado de abastecimento de água, que é formado por 4 dos 6 municípios que compõem a região metropolitana de Feira, que são Conceição da Feira, Feira de Santana, São Gonçalo dos Campos e Tanquinho, além de Santa Bárbara e Santanópolis, que fazem parte da área de expansão da região metropolitana de Feira de Santana. O sistema é responsável pelo abastecimento de mais de 700 mil habitantes, tendo como Feira de Santana seu principal centro consumidor. O Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Feira de Santana produz 39.994,96 mil metros cúbicos de água por ano, atendendo uma população que consome uma média de 89,18 litros por habitantes por dia.